O senhor pode começar, então, falando para a gente essa atualização aí do caso Marcola, por gentileza. Nós temos uma política preventiva permanente em relação à segurança pública. Surgiu a necessidade de haver a transferência desse líder de uma organização criminosa no Brasil e nós fizemos, a Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça fez essa operação hoje durante o dia. Foi bem sucedida, a transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando prevenir um suposto plano de fuga que haveria, ou de resgate desse preso e, portanto, essa operação se fez necessária exatamente para garantir a segurança da sociedade. Qual é o presídio que ele vai? Ele saiu de Rondônia e veio para o Presídio Federal de Brasília. Já chegou aqui, inclusive? Sim, sim. Ministro, agora à tarde eu estive com o interventor Ricardo Capelli. Ele disse que estava finalizando o relatório sobre a intervenção federal no DF e que a previsão era entregar ainda hoje para o senhor. O que eu quero saber é, o senhor já recebeu esse relatório? O que o senhor pode adiantar para a gente sobre o conteúdo dele? O relatório é uma demonstração de que houve a conjugação, no dia 8 de janeiro, de dois vetores determinantes daqueles atos de violência. De um lado, houve negligência, imprudência, mau planejamento. Por outro, houve intencionalidade. Então, há uma análise das imagens, uma análise dos documentos que antecederam o dia 8, e esses documentos que me serão entregues para que eu possa entregar ao presidente Lula, também ao Congresso, ao Supremo, visa garantir que haja, em primeiro lugar, uma ação do Poder Judiciário para punir os responsáveis, porque isto cabe ao Poder Judiciário, e, por outro lado, uma ação preventiva, sobretudo a revisão da legislação no que se refere à segurança do Distrito Federal, uma vez que não é um Estado. O Distrito Federal tem uma natureza híbrida, exatamente porque ele cedia os poderes da República. Então, esse relatório vai mostrar a necessidade também de fortalecimento da presença federal na segurança de Brasília. E ele pode subsidiar, então, o posterior processamento de agentes políticos aí, né, que foram responsáveis por ação ou omissão em relação a isso? O relatório vai servir para esses processos que estão instaurados ou que serão instaurados, tanto na esfera judicial quanto na esfera política. Servirão também para que haja instrução adequada de processos administrativos, que o governo, no caso do Distrito Federal, com certeza vai instaurar, e também para que haja a correção das normas visando a prevenir outros eventos dessa natureza. Portanto, o senhor ainda não recebeu, ele já sinalizou que vai entregar hoje ainda? Eu estou indo ao Ministério da Justiça exatamente para reunir com ele, está prevista essa reunião, porque havia necessidade de conclusão, mas com certeza amanhã ele vai estar disponível. Ministro, em relação aos atos do dia 8 ainda, o governo trata esses atos como terrorismo, eles vão ser tipificados como terrorismo? Há um entendimento de que a motivação política não se encaixa nesse tipo de tipificação? Qual que é o seu entendimento em relação a essa situação? Nós temos ali um acervo enorme de crimes, ou seja, não é por falta de norma que vai deixar de ocorrer a punição. Nós temos crimes contra o Estado Democrático de Direito, inclusive um crime chamado golpe de Estado, que está no Código Penal, no artigo 359 L e M. Nós temos danos ao patrimônio público, houve lesões corporais, então nós temos a incidência ali de várias normas. Na minha perspectiva, entre estas está a lei do terrorismo, por quê? De fato, há esse debate jurídico, quando a lei alude aos atos de violência, enfim, a inspiração, o motivo, a lei menciona preconceito, aí qualifica esse preconceito de raça, de sexo, enfim, e usa uma palavra que lá está no tipo penal chamada discriminação. Eu considero que a discriminação política, a discriminação ideológica está abrangida pelo crime. Agora é um debate novo, felizmente é um debate novo, porque não há ainda precedentes nos tribunais, mas nós insistimos nessa ideia. Independentemente disto, desse debate jurídico, normativo, enfim, não há dúvida que, materialmente falando, ou seja, independente de ser crime ou não, se cuida de terrorismo. Nós estamos enfrentando extremistas, terroristas, golpistas, gente violenta, gente perigosa, e nós temos que usar as palavras certas. Porque as palavras certas servem para, em primeiro lugar, mostrar a repugnância, a ética dessas condutas. E, por outro lado, serve para prevenir. Se você banaliza, se você naturaliza, se parece um videogame, se parece um filme hollywoodiano, as pessoas vão repetir. E isso não pode mais acontecer, porque nós não podemos viver numa sociedade premida pelo medo. O terrorismo não é só físico, ele é também psicológico. E isso está ocorrendo. Agora, qual é a ansiedade geral em Brasília? Como será a posse dos deputados, senadores? Como será a abertura do ano judiciário?
Isto não é compatível com a tradição brasileira. Nós somos um país democrático e, por isso, você tem que enfrentar o extremismo, o terrorismo, com o nome certo e enfrentar com firmeza para não permitir essa implantação. Nesse assunto, ministro, o estado de intervenção aqui no Distrito Federal está encerrando, o senhor falou agora aqui na Voz do Brasil, né? Há segurança para preservar o Congresso Nacional agora no dia 1º na posse dos parlamentares, mesmo sem intervenção? Nós, claro, vamos colaborar com o governo do Distrito Federal. Lembro sempre que policiamento ostensivo compete no sistema jurídico hoje vigente ao governo do Distrito Federal. Nós estamos começando a transição com o GDF, porque a causa constitucional da intervenção, que está no artigo 34, não existe mais, então nós não podemos prorrogar indefinidamente uma intervenção que é algo excepcional. Então nós começamos a transição e, ao mesmo tempo, há um trabalho com as polícias legislativas, porque lembro que a Câmara e o Senado têm as suas próprias polícias e o Supremo também tem. Então há um fortalecimento desse trabalho conjunto. Nos cabe, como Ministério da Justiça, apoiar, ajudar. Mas o GDF, a governadora em exercício, Alina Leão, assim como o novo secretário que ela anunciou, e o Capelli até o dia 31, estão construindo junto com o Congresso, junto com o Supremo. E eu creio que a nossa referência deve ser o seguinte: 1º de fevereiro, na nossa avaliação, será igual ao 1º de janeiro, onde nós fizemos uma gloriosa posse presidencial em paz, com 30 vezes mais pessoas do que no dia 8. O que é que diferenciou o dia 1º do dia 8? Não foi a quantidade de pessoas, foi a vontade, a disposição, a intenção de quem estava presente e a atuação das forças de segurança, que no dia 1º de janeiro foi exemplar e no dia 8 de janeiro, infelizmente, pessoas maldosas, pessoas com más intenções, pessoas criminosas, fizeram a distorção ali do sistema de segurança e levou, infelizmente, a essa tragédia. Ministro, pacote da democracia, o senhor vai discutir isso com o presidente Lula ainda essa semana? A questão da Guarda Nacional está amadurecida dentro do governo? O que o senhor poderia comentar sobre as iniciativas mesmo que estão definidas ou que devem ser anunciadas? O presidente Lula demandou a edição dessas normas, ele mesmo orientou nessa direção da Guarda Nacional, é uma tese que ele sempre defendeu. Lá atrás, no primeiro ou segundo governo Lula, houve a criação da Força Nacional, o primeiro governo Lula. Ele acha que a Força Nacional, como algo temporário, não cumpre o papel adequado, então ele próprio pediu a redação, nós redigimos, inclusive vou definir isso agora, a redação final, mas está pronto, com esse sentido da criação da Guarda Nacional, como uma instituição dedicada à segurança das áreas cívicas em Brasília, em Washington, capital dos Estados Unidos, existe uma ação de uma polícia própria, enfim, então é uma referência, mas não só isso, a Guarda Nacional poderia também atuar em áreas de fronteira, atuar em territórios indígenas, atuar também em unidades de conservação federais, parques nacionais, por exemplo, e apoiar os estados. Às vezes há crise na segurança pública, estaduais, e a Guarda Nacional entraria como um suporte, ou seja, seria parecido com a Força Nacional, só que seria permanente e não temporário. Uma outra corporação seria criada, né? Permanente, com comando próprio, com cultura, enfim, diferente da Força Nacional, que é transitória, enfim. Essa é uma das propostas, a outra se refere à internet, porque o que não pode num shopping center não deve poder nas redes, ninguém pode instalar um quiosque num shopping center do Brasil e ensinar a fabricar uma bomba. Mas por que pode na internet? Não pode no shopping, pode na internet? Então, terrorismo, crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser incitados, praticados, orientados, mobilizados na internet. Isso é uma posição que eu vou, obviamente, apresentar ao presidente Lula para que ele reflita com a articulação política, o Congresso, enfim. E também em projetos sobre algumas situações relativas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque nós temos quem pratica, mas nós temos também quem organiza e quem financia. Então, nós estamos propondo que quem organiza e financia tenha penas mais altas do que quem pratica, exatamente para mostrar que isso é mais grave. Ministro, o senhor já falou aí da Guarda Nacional, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse conjunto de propostas para elevar a segurança do Distrito Federal que o senhor pretende apresentar para o presidente Lula. Nós temos a Guarda Nacional como centro dessa proposição. Nós temos um conceito que está no artigo 21 da Constituição e no artigo 32 da Constituição, no sentido de que a segurança do Distrito Federal tem uma competência federal maior do que se fosse um Estado, e por isso mesmo nós estamos ancorando a proposta de Guarda Nacional nesses
dessas regras constitucionais que já estão escritas. Você vai no artigo 21, consta que a União, ou seja, o governo federal, deve organizar e manter as forças policiais no Distrito Federal. Então, muito bem, se é organizar, manter, vamos organizar de outro modo para nós termos uma corporação federal, sob comando federal, e não haja uma submissão da segurança aos três poderes aos problemas da política local. Vai que em algum momento, não estou dizendo que isso aconteceu agora, mas vai que em algum momento haja um governador que Deus nos livre, extremista no GDF. Então, a segurança do Congresso, do Supremo, do Palácio Planalto ficaria submetida aos problemas da política local? Não pode, e realmente esse é um erro que houve nesses anos todos, nessas décadas todas, que agora o presidente Lula quer corrigir, mantendo, claro, a atuação da PM do DF. É importante dizer isso. Nós não vamos federalizar toda a segurança do DF. Nós estamos falando das áreas cívicas, das áreas de interesse federal aqui na capital da República. Eu queria repercutir com o senhor só a questão dos Yanomami. Hoje o senhor falou em desintrusão de terras indígenas. Como e quando o governo pretende fazer isso? Nós temos essa determinação do presidente Lula de fazer a desintrusão, será feita, porque terras indígenas são bens da União, posse permanente dos indígenas, é claro que não pode haver garimpo. Somente mentes mal intencionadas ou mentes deturpadas que prevaleceram no passado podem achar razoável que haja esse tipo de atividade em terras indígenas. Isso é incompatível com a lei. E, portanto, haverá essa desintrusão. Evidentemente, é um cenário que exige passos preparatórios, cuidadosos, porque nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas que, ao longo dos anos, foram se instalando nesses garimpos ilegais que foram patrocinados, apoiados, instigados, incentivados, financiados ao longo desses últimos anos. Então, nós vamos fazer uma ação planejada com o Ministério da Defesa, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério dos Povos Indígenas, claro, mas nós vamos fazer a nossa parte. Qual é a parte do Ministério da Justiça? Garantir a desintrusão. Nós temos as questões sociais daí derivadas, porque nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas que hoje retiram a sua subsistência do garimpo ilegal. Então, é preciso que haja uma abordagem multissetorial para garantir políticas públicas também, a fim de evitar que algo correto, que é a desintrusão, acabe por gerar mais conflitos. Nós queremos paz, nós queremos que em Roraima as pessoas consigam trabalhar, produzir, porém de acordo com a lei, e não ilegalmente, como infelizmente acontece hoje. Beleza? Obrigado, ministro.